Olá a todos, estamos de volta com as lives de domingo à noite, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essas lives, elas acontecem geralmente aos domingos, das 7h30 às 8h30. Já deve ter uns 2 meses, mais ou menos, que eu venho fazendo essas lives. Ficamos aí um tempinho sem por conta de umas semanas de férias, mas estamos voltando hoje. Então, sintam-se à vontade para fazerem perguntas aqui nos comentários. E seguindo um pouquinho do que eu vinha fazendo antes, a hora que der meia hora de live, eu vou abrir aquele quadradinho com mais ali embaixo e vou tentar chamar por vídeo alguém que tiver coragem e interesse em participar ao vivo para trazer um pouquinho do seu ponto de vista sobre a doença, o diagnóstico, o tratamento, porque eu acho que é importante para as pessoas ouvirem da boca de quem efetivamente convive com a bipolaridade ou com um familiar com bipolaridade sobre as dificuldades e tudo, né? Claro que não é uma consulta, claro que a gente não vai poder falar sobre medicamentos, condutas, está certo ou está errado, ou se o diagnóstico está certo ou está errado, mas seria mais para a gente conhecer um pouquinho da história da pessoa real, né? Isso é muito importante, trazer esse tom de realidade. Isso ajuda quem está, né, passando ainda pelas etapas iniciais, que acabou de receber o diagnóstico, esse tipo de coisa. Então tá bom. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para ver se alguém já fez alguma pergunta. Valéria Leite, de Minas Gerais. Keila, de Goiás. Olha quem tá aqui, que legal. É bom ver muita gente assim, né? Conhecida também. Então, aqui, achei uma pergunta aqui para trás. Não é uma pergunta, na realidade, né? Um comentário aqui que a Eliane colocou, que a cabeça está bugando, parece que desliguei e religuei de novo, mas aí fica muito vago, porque eu não sei exatamente do que se trata, se é alguma dúvida sobre algum efeito colateral ou se um estado depressivo, que pode deixar assim com uma dificuldade cognitiva também, né? E que é bem complicado, né? Principalmente para quem trabalha precisando de usar o seu sistema nervoso. Todos nós precisamos, né? Mas alguns trabalhos são mais cognitivos do que outros, né? Bom, essa pergunta é interessante. É perigoso bipolar, pessoa com transtorno bipolar, utilizar Venvance ou Ritalina? Né? Para quem não sabe, Venvance é a lisdexanfetamina, Ritalina é o metilfenidato, são 2 medicamentos de primeira linha para tratar quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um ponto muito importante sempre sobre o uso de psicoestimulantes ou qualquer ativador em quem tem bipolaridade é o fato de, primeiro, diagnóstico, né? Saber se realmente é uma verdadeira comorbidade ou se esse suposto quadro de TDAH, na realidade são sintomas de dificuldade atencional dentro de um transtorno de humor, que é mais comum, inclusive, do que a verdadeira comorbidade. Mas partindo do pressuposto que essa pessoa passou por uma avaliação que identificou que ela teve os sintomas desde a infância, ainda assim, é importante diferenciar se esses sintomas eram o pródromo, se eram o prenúncio, o início da bipolaridade na infância, mostrando as caras de uma forma, entre aspas, TDAH, e que depois aparecem alterações de humor, mostrando que na realidade era um transtorno de humor. Isso pode acontecer. Então essa história de que tem sintomas desde a infância, logo é TDAH, não é bem verdade. Por quê? Porque um tratamento muito
muitas vezes bem feito, de transtorno de humor, pode eliminar os sintomas ou atenuá-los de uma forma muito grande, mostrando que não se tratava de uma verdadeira comorbidade. E daí a dificuldade de se colocar o carro na frente dos bois, ou seja, iniciar um tratamento junto assim, sem estabilizar o humor primeiro, é que o tratamento de estimulação, né, os psicoestimulantes, os ativadores, podem instabilizar o impulso, a energia e o humor na bipolaridade. Aí fica muito difícil de controlar as coisas. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo, porque a ânsia, às vezes, de melhorar um determinado sintoma, por exemplo, uma desatenção, pode colocar tudo a perder. E aí, até eventualmente a pessoa se aprofundar numa depressão grave com tentativa de suicídio, isso não é nada interessante, né? Então, sempre a cautela é muito grande. A gente tem que imaginar num tratamento de bipolaridade que a gente está diante de uma balança com 2 pratos, que eu tenho que conseguir manter esses pratos alinhados e que qualquer movimento meu, ele tem que ser muito bem pensado e não pode ser abrupto, porque se eu coloco um peso de uma vez numa balança, essa balança desequilibra. Se eu tiro um peso de uma vez dessa balança, ela também desequilibra. E então sempre as estratégias elas têm que ser muito bem pensadas, para que o que a gente nunca pode, o nosso maior medo sempre num tratamento, o nosso do lado de cá como profissional, é piorar a qualidade de vida da pessoa. Isso não pode acontecer, porque isso é ruim, porque a aderência dela ao tratamento vai por água abaixo quando ela percebe que ela está piorando. Né? Quem nunca passou pela tal da história de não estar melhorando e começar a questionar o diagnóstico, né? Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, porque o diagnóstico não tem nada a ver com o tratamento. O diagnóstico é uma foto, é quando a gente monta um mapa, né? É isso, a saída para melhorar isso, a gente compra um livro que a gente vai ler para sair de um labirinto. Então, assim, eu não posso jogar esse livro com essa solução para sair do labirinto, jogar para o alto, porque aí eu vou ficar no meio do labirinto preso, né? Então, eu sei que os sintomas da doença, eles podem muitas vezes levar a pessoa a ser impulsiva, a ficar desesperançosa e tudo, mas isso não pode acontecer. Então, voltando na resposta, é sempre, então, importante de fazer um diagnóstico diferencial e feito o diagnóstico, então, e daí, não, tem uma comorbidade realmente, o humor tem que estar estável, porque, ou seja, não pode estar nem na mania, claro, nem na hipomania, nem numa depressão mista. Né? Numa depressão pura, ok, mas ninguém vai tratar durante uma depressão pura porque não vai ter como diferenciar se os sintomas de déficit de atenção são da depressão pura. Então o humor teria que estar minimamente equilibrado, né? Teria que estar minimamente equilibrado. Vamos ver que já surgiram várias aqui, até sumiu aqui para mim. Isso. Qual o prejuízo para a estrutura cerebral em ficar interrompendo o tratamento, né? Então, veja, os episódios, eles decorrem de uma instabilidade dos circuitos do sistema nervoso. Então, a gente tem circuito que leva a falar, tem circuito que leva a pensar, tem circuito que leva a se movimentar, tem circuito que leva à regulação emocional, à regulação da energia e à regulação da tomada de decisão, que são os impulsos. E aí, quando uma pessoa entra em episódio, esses circuitos se desregulam. Tanto num episódio depressivo, eles ficam desativados, quanto num episódio de mania ou hipomania puros, eles ficam hiperexcitados. Quando eu tenho estado misto, é uma instabilidade. Ou, ao mesmo tempo, eu tenho sintomas dos 2 polos juntos. Então, se for uma depressão muito intensa, energizada. E se for uma ativação, é uma ativação com irritabilidade, com agressividade. Mas tem pessoas que no estado misto também ficam oscilando, como se fosse o interruptor liga, desliga, pega, não pega. Então fica ativo durante alguns dias, depois deprimido. Depois fica ativo durante alguns dias, fica deprimido. Também acontece isso, essa alternância muito rápida realmente entre os 2 polos, né?
Mas, de qualquer maneira, o que acontece então? Aparentemente, a longo prazo, os estados de mania e hipomania e os estados mistos, eles são mais lesivos para o sistema nervoso. E os episódios depressivos, ele só é lesivo do ponto de vista psicológico. Só não, né? Ele é lesivo do ponto de vista psicológico e comportamental, porque os prejuízos são enormes, mas não assim, uma pessoa ficou em depressão muito profunda, uma depressão até com psicose, vamos pensar assim. Ela vai sair com lesão, né, com algo irreversível deste quadro. Isso não foi comprovado cientificamente, né? Aparentemente não há resquícios dos episódios depressivos, mas os episódios mistos e de ativação, eles teriam sim, porque é como se a gente pensasse que a gente nasce com umas células como se fossem lâmpadas de árvore de Natal, que elas são feitas para funcionar em 110. E aí, a mania e hipomania é como se fosse um 120, 150, é acima, ou até 220, vai, numa mania mesmo. Então, a célula, ela se sobrecarrega. Existe uma sobrecarga do ponto de vista neuroquímico, né? Então, acho que seria isso. É que tem tanta coisa interessante sobre esse ponto dessa fisiopatologia, né? Mas eu acho que é muito chato para ficar falando sobre isso aqui. Comentar sobre o transtorno bipolar e problemas metabólicos, né? Existe uma associação nos estudos observacionais. O que é estudo observacional? É quando não existe uma intervenção. Então, eu não estou dando um remédio, eu simplesmente acompanho a pessoa e eu vejo o que tem associação ou não. A associação, ela pode não ser causal, pode ser só que acontece junto. Então, existe uma associação entre os transtornos de humor, especialmente do espectro da instabilidade, né, da bipolaridade, com distúrbios metabólicos. Isso nem se leva em consideração remédios, tá? Por quê? Uma hipótese é que existe uma base inflamatória comum entre os dois quadros, e outra hipótese, ela se sobrepõe, é de que, na realidade, os sintomas comportamentais do transtorno com instabilidade, eles predispõem a desfechos, a busca por alimentos mais gordurosos, mais carboidrato, que dá mais prazer, e aí tem a perda do controle do impulso, aí come mais, aí geralmente é de noite, então come de noite é pior comer, e aí tem várias coisas assim comportamentais que acabam levando a isso, né? Antigamente é muito interessante a história, né? Eu acho muito interessante ver o que se falava sobre essas coisas no século XVIII, no século XIX, no século XX. Por quê? Porque lá eles não tinham remédios, então assim, eles passavam a vida dessas pessoas que se dedicaram a estudar isso, era justamente observar o que acontecia. E aí as descrições são muito assim ricas, né? E como eles tinham uma parcela de portadores de bipolaridade tipo 1 de hospital, é claro que isso não se aplica a toda a gama de apresentação de bipolaridade que a gente tem na vida. Até porque a maior parte das pessoas que tem bipolaridade são pessoas que absolutamente você não consegue saber se a pessoa tem bipolaridade, nem olhando de longe e nem numa conversa de 1, 2, 3, 5 horas, porque vai depender muito de quanto a pessoa vai abrir nessa conversa, mas se ela não contar absolutamente nada, não tem como saber essas coisas, porque é uma coisa que acontece de forma longitudinal na vida da pessoa. Então essa é a maior parte das pessoas. Mas voltando para aquilo que eles observavam antes, eles descreviam os portadores de transtorno bipolar tipo 1 de hospital como eram pícnicos eram com uma altura menor, eram mais baixos e uma tendência à obesidade. Tá? Então existe esse fenótipo, essa característica descrita. É claro que isso não é uma coisa assim que é uma regra, pode existir uma pessoa com bipolaridade tipo 1 magra e alta,
né? Isso absolutamente não foi comprovado cientificamente, mas assim, do ponto de vista observacional, uma grande parcela dos indivíduos lá desses que tinham essas características tinham essas tendências. Mas isso não é para a gente ver de forma negativa, né? Do tipo, ai meu Deus, então já era, eu vou ficar assim para sempre, nunca vou conseguir. São características e são coisas que a gente tem que lidar, né? São dados, são fatos, né? Quando a pessoa fala para mim, eu odeio ter esse diagnóstico, eu não queria ter esse diagnóstico, a gente ninguém gostaria de ter nada desagradável, né? Mas isso é uma característica como uma característica da pele. É uma predisposição que se transformou em disposição, né, em comportamento. Então, na realidade, a gente tem que resolver o máximo das coisas que a gente pode resolver. Então, como fazer isso? Né? Se precisar de remédio, ok, vai usar remédio e tá tudo bem se precisar de remédio para controlar o apetite. Se com o controle nutricional já consegue um grande avanço, ótimo, maravilha. Agora, o que eu acho que não pode é uma ditadura do exercício físico e do comer saudável, porque é muito fácil, muitas vezes, chegar aqui para vocês e dizer: você tem que controlar a ingesta de carboidratos, não coma tanto chocolate, não coma tanto refrigerante. Mas veja, quando a pessoa está mal, isso tudo não tem. É absolutamente difícil, muito complicado controlar comportamentos, né? Não é fácil controlar comportamentos quando o estado emocional não está bom. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla quando as pessoas falam engorda, não engorda. A primeira pergunta que você tem que fazer é: me melhora ou não vai me melhorar? O quanto esse remédio vai me melhorar? Quanto esse remédio melhorou nos estudos, as pessoas que tomaram? Essa é a preocupação principal. Por quê? Porque tem que entender que componentes metabólicos estão atrelados ao quadro, estão diretamente atrelados ao quadro. Então, quando a pessoa diz eu não quero engordar com esse tratamento, eu sempre oriento, né, as pessoas que eu acompanho, eu digo: isso a gente vai conseguir controlando bem a sua doença. Esse é o foco. Você pode ficar tranquilo que eu não sou louco, até porque a gente usa as evidências, de usar primeiro remédios que causam problemas metabólicos. Mas mesmo assim, em quadros muito graves, quando os estudos colocam par a par a questão do prejuízo metabólico de um aumento de apetite de um remédio versus o controle dos sintomas, essa melhora em curto prazo, ela deve ser feita controlando os sintomas. Gente, isso é óbvio. Depois a gente vai parar e pensar e vamos começar a remexer para tentar usar coisas menos prejudiciais. Mas assim, em quadros extremamente graves, é como se tivesse um curto-circuito e uma tempestade. Eu vou ficar preocupado com a cor do sapato que eu vou sair no meio de uma tempestade? Claro que não. Acabei de receber o diagnóstico, minha mãe tem transtorno bipolar 1, eu tenho transtorno bipolar tipo 2. É assim mesmo. É assim mesmo. Geralmente existe uma atenuação da penetrância, né? Do quanto que aquilo expressa nas gerações subsequentes. A não ser que os dois pais tenham transtorno bipolar numa intensidade e numa transmissibilidade, né? Porque essas coisas elas são aleatórias. A meiose, a divisão celular, ela é uma coisa extremamente mágica, né? Quem já viu uma célula se dividindo e como que os genes eles são quase que igual o Big Bang, que dá assim aquela explosão e você não sabe para onde vai aquela explosão divina, né? Então, quando nasce uma vida e tudo, vai depender muito do que vai vir do meu pai e o que vai vir da minha mãe. Às vezes o pai pode até ter transtorno bipolar, mas não vem isso para a criança. Então, mas geralmente o mais comum é que existe uma atenuação. Então, um quadro mais grave em parte de cima vem com um quadro mais leve, assim, leve entre aspas, no sentido de mania, tá? É importante não dizer que bipolaridade tipo 2 é mais leve, porque não é. Mas o polo de cima, ele vai ficar
mais atenuado. O que eu ia falar? Bom, e aí assim, então uma coisa bem importante também é porque muitas vezes pessoas que têm pais com bipolaridade tipo 1 não tratadas têm um preconceito muito grande em relação a isso, né? Do tipo assim, eu não quero ser igual ela, jamais, pelo amor de Deus, eu não sou doido, eu não sou não sei o quê. Porque na bipolaridade tipo 1 geralmente tem os sintomas psicóticos. Pode não ter, mas geralmente tem. E aí, às vezes, tem esse preconceito, né? Mas tem que se entender que são quadros muito diferentes. Que mesmo assim, mesmo se não fosse, né? A pessoa o pai que tem o quadro, ele não escolheu aquilo. Então ele tem aquilo. Então é empático a gente entender aquilo como doença. Eu acho que facilita muito olhar para o passado e lembrar que minha mãe era fria, minha mãe era negligente emocionalmente, exemplos, né? Minha mãe era agressiva, violenta, nananana. Isso era o que ela podia fazer com a doença que ela carregava numa época que a gente não tinha isso aqui que a gente está fazendo agora, numa época que a gente não tinha remédio, não tinha diagnóstico e a pessoa carregava sozinha. Né? É claro que as marcas do sofrimento ficam para quem recebeu, eu sei disso, mas entender não significa achar que está tudo bem e que podia ter feito aquilo mesmo, mas a gente pelo menos tem uma explicação que não é aquela explicação de que era uma psicopata, uma narcisista e tudo mais, que é quando se atribui fatores à personalidade, né? Mas veja, gente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de bipolaridade tipo 1, ela tem uma sorte na vida que vocês não têm ideia. Porque a maior parte das pessoas que está aqui, do mundo, são pessoas que têm bipolaridade tipo 2 e só elas sabem o que elas passaram e passam em tudo nessa doença. Desde o atraso até receber o diagnóstico, até a dificuldade de encontrar um medicamento que funcione, que tenha eficácia para controlar os sintomas, até os efeitos colaterais dos medicamentos e a grande hipersensibilidade que existe na bipolaridade tipo 2. Até passar uns 6 meses a 1 ano, existe uma sensibilidade muito grande. O que é essa sensibilidade? É como se fosse assim, o trem até está no trilho e ele está andando, mas qualquer vento dá uma balançada no trilho. E essa estabilidade mais complexa, mais macro, vamos dizer assim, né? Eu sofri um impacto psicológico na minha vida diária e eu consegui lidar com aquilo de uma forma sem aquilo me afetar muito. Isso leva um tempo, isso leva um certo tempo. E isso não tem tanto na bipolaridade tipo 1. Né? Não tem tanto. Então, é uma carga, é um peso maior, mas existe solução, existe caminho. Né? Existe caminho. Sou farmacêutica, fui diagnosticado em 2017, né? E isso é importante vocês ouvirem, né? Porque as pessoas, elas... assim, poucas pessoas expõem o seu diagnóstico, mas existem muitas pessoas com diagnóstico. E isso não invalida de forma alguma características positivas da pessoa, né? Inteligência, caráter, enfim. Outro dia, né, que eu fiz uma postagem sobre uma médica que teve um surto, né, psicótico, maníaco psicótico, em Belo Horizonte, levou um bebê. Uma pessoa escreveu assim que ela jamais deveria trabalhar como médica, deveria abandonar esta profissão. E aí eu fico pensando assim, né? Provavelmente essa pessoa ou tem transtorno bipolar, essa que fez o comentário, ou convive com alguém que tem. Então eu fico pensando o quanto falta empatia, às vezes, mesmo entre portadores, né? Em pessoas que vivem isso, né? Porque eu trabalho com isso. E às vezes eu sinto que eu tenho mais empatia do que a pessoa que tem. Sendo que assim, gente, essa pessoa, ela
Ela é neurologista, parece que tinha mestrado, então ela fez 6 mais 3 mais 1, 10 anos estudando para ter a profissão que ela tem. E aí ela carregou uma genética que levou ela a ter uma doença fez ela fazer o que ela fez e tá até presa. É muita falta de empatia um comentário como esse, pelo menos é a minha opinião, porque eu penso que assim, a gente tem que, na verdade, ajudar e tentar permitir que essa pessoa tenha uma vida como as outras pessoas. Se a gente criar um estigma de que pessoas com transtorno bipolar são perigosas, são pessoas, a gente vai, de fato, então, trancafiar a pessoa e vai definir coisas pela vida da pessoa que não cabe a nós. É claro que se uma pessoa estiver em crise, claro que não, ela não tem condições de dirigir um avião, ela não tem condições de dirigir uma cirurgia, sei lá, essas profissões assim que tem mais risco assim de morte iminente, né? Mas fora isso, eu acho que a gente tem que tentar permitir que as pessoas façam e tenham uma vida boa e feliz e como qualquer pessoa, assim como a questão de ter filhos ou não. O que eu sempre digo para a pessoa, a pessoa fala assim, eu posso ter filhos tendo transtorno bipolar? A primeira pergunta que eu falo é, você quer ter filhos tendo transtorno bipolar? Porque isso é uma decisão que a pessoa vai carregar na vida dela. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. É impossível? Não é impossível. Né? Não é impossível. Vai ter que ser, várias coisinhas vão ter que ser feitas, várias coisinhas, mas não é impossível. Quem sou eu para dizer, você não pode ter filhos, você não vai ter filhos? Uma pessoa perguntou uma vez assim, eu posso ser juíza tendo transtorno bipolar? Eu falo, quem sou eu para dizer se você pode? Né? Se você quer e é o seu sonho, você tem que ir atrás. Algumas dificuldades? Sim, mas todos nós temos dificuldades. Absolutamente todos nós. Né? Assim, a gente tem que sempre lembrar que o que a gente vê das pessoas é a roupa mais bonita. Mas não são todas as roupas que a pessoa tem no guarda-roupa dela. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que é até um ato de amor nosso mostrarmos para o outro aquilo que a gente tem de melhor. Eu não vou chegar aqui numa live onde eu tenho a possibilidade de ajudar 170 pessoas que estão ouvindo e ficar contando que eu tive dificuldade na minha vida em uma coisa, em outra, que eu tô com uma doença tal, que eu tô com uma dificuldade tal. Eu acho que não, a gente tem sempre que tentar mostrar o melhor para as pessoas. É claro que o risco disso, muitas vezes, é passar a imagem de que a nossa vida é perfeita, porque a gente esconde sempre o lado negativo. Mas nós temos sempre que entender que não é bem assim, que a realidade ela é feita de camadas e que a gente tem acesso a algumas camadas na vida das pessoas, mas que a gente não tem acesso a todas as camadas. Né? E a gente tendo noção dessa verdade, a gente fica mais tranquilo, que a grama do outro não é tão melhor assim. Ela tem problema também, ela morre também, tem lugar que fica na terra, que a grama não cresce. Não existe vida perfeita, não existe. Gente, assim, esse é um dos grandes presentes que a psiquiatria e a psicologia traz para nós que somos profissionais que estamos do outro lado da cadeira, tá? Porque às vezes entra uma pessoa muito assim, bem provida de beleza, de dinheiro, de tudo que você achar que teoricamente é bom, mas na hora que você vai escutar a história de vida da pessoa, você fala, meu Deus, como pode, né? Assim, a gente não tem noção dos dramas que aquela pessoa carrega na vida dela. Né? Então, assim, aquilo que a gente enxerga é só uma fração daquilo que é. Né? E a gente tem que estar sempre lembrando disso, para não se jogar para baixo. Né? Eu tenho transtorno bipolar, eu engordo, eu tenho que tomar remédio todo dia, eu estou em depressão, nananã e tal. Sim, mas todas as pessoas que estão no mundo, elas estão num barco se equilibrando. Tá todo mundo, mesmo barco,
caindo ali, escorregando ali numa tempestade, mas a gente tem que seguir em frente, né? A gente tem que seguir em frente. Não existe vida perfeita, né? É muito interessante porque uma vez, até terminando esse assunto, uma paciente minha falou assim, uma consulta, né? Que às vezes assim sobra tempo para essas coisas. Ela falou assim, ai, eu acho a sua esposa tão maravilhosa, a vida dela é tão perfeita, ela faz atividade física, ela é bonita, ela é não sei o que, ela é não sei o que. Eu fiquei ouvindo, eu falei, fulana, todas as pessoas têm dificuldades. Tá? A vida dela não é perfeita. Ela provavelmente nem tem essa imagem do corpo dela que você tem. As pessoas têm questões, as pessoas têm muito. Todos nós temos muitas questões. Mas é muito interessante ver o quanto as pessoas idealizam algumas coisas que absolutamente não existem. São fantasias, são criações mentais sobre o outro, né? Sobre o outro. Então é muito importante pôr o pé no chão sempre, gente. Bom, nós passamos aqui das 8 horas. Eu acho que é interessante a gente bater o papo, porque eu acho que engrandece e torna bastante interessante, né? É sempre um risco, porque eu não sei quem vai entrar, eu não sei o que a pessoa vai falar, eu não sei se a pessoa vai me tratar mal, eu não sei se a pessoa vai falar se ela tá descompensada e vai falar coisas que podem até atrapalhar quem tá aqui para buscar esperança, né? Porque eu acho que essa é a mensagem sempre que tem que ter numa conversa como essas, mas eu acredito na sorte e na bondade das pessoas, né? E até agora não tivemos nenhum problema em relação a isso, né? Então vamos ver aqui quem que tá aqui como manifestando interesse de participar. Eu vou chamar, vocês acham que não, mas eu sempre guardo, eu tenho uma memória muito visual, tá? E eu guardo bastante a imagem das pessoas que estão sempre aqui comentando nos posts, né? E esse rapaz que tá aqui, ele tá direto. Não sei quem ele é, não sei onde vive, o que faz, vamos ver se ele vai entrar. Mas esse é fã mesmo, porque Cassie John Mel. Não, mas quem tá sempre comentando, eu conheço a pessoa de alguma forma eu tenho algum grau de me sinto próximo à pessoa, né? Opa, entrou. Boa noite. Deixa eu aumentar aqui o meu. Aí. Tá dando pra E me... aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Então, legal, sim. tô te ouvindo bem. Eu vejo você direto em todas as postagens, assim, dando um comentário, fazendo algum tipo de autorrevelação, né? Assim, trazendo alguma coisa. Eu agradeço aí por você fazer isso, porque pode parecer que não, mas muita gente acaba lendo e se identificando com os comentários das outras pessoas, né? Você fala de onde? Eu falo de São Pedro do Sul, fica no Rio Grande do Sul, a 1 hora de Santa Maria. É uma cidade bem pequena, tem 16 mil habitantes. Eu tenho transtorno bipolar desde os 15 anos, tipo 2, mas eu tenho um tratamento mais perto do correto há apenas 1 ano. Aconteceu de tratar errado, primeiramente, só com antidepressivo. Aí enfrentei muitos problemas, fiquei agitado, ansioso, tive problemas no trabalho, problema de parar no trabalho também, porque explodia, não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que há 2 anos atrás eu conheci os estados mistos, que para mim é o pior estágio, assim, para mim, da minha doença, que eu Uhum. perdi o controle, perdi o controle de tudo, assim, a minha cabeça ficou acontecendo tudo muito, muito rápido, Uhum. também muito irritado.
muito irritado, mas eu consegui assim, mesmo estando mal, eu consegui raciocinar de pedir para minha líder uma licença para eu pedir licença para bater o ponto, né? Pedir Uhum, licença para não falar com ninguém, para não falar com uhum, ninguém, para não ofender ninguém, não uhum. respondi nada e fui E, para casa e me e, apresentei. Pode falar. e se apresentou, desculpa? Aí eu me apresentei no trabalho e disse que eu tinha lido seu livro, levei o livro junto, abri o livro. Aí eu digo, olha, eu tô lendo esse livro, eu acho que eu tenho transtorno bipolar, tá acontecendo isso comigo. Aí o meu chefe disse, olha, o que eu posso fazer por ti é te encaminhar para o CAPS e a gente te mandar para o INSS. Aí eu cheguei no CAPS, isso há 2 anos atrás, eu cheguei no CAPS, o médico não sabia tratar transtorno bipolar e começou a me jogar remédio, testar remédio sem saber o que estava testando. E eu fiquei muito mal, dificuldade para deitar na cama, para sair da cama. Aí até que eu descobri um médico especialista há um ano Tá. atrás, que daí apagou o incêndio dos estados mistos. E aí agora eu tô numa fase da depressão resistente, que é muito difícil Entendi. também. Acho que até para quem está aqui pela primeira vez ou que não está muito assim por dentro, né? Você sabe que antigamente que eu digo não é tão antigamente assim, porque a psiquiatria começou em 1980 de verdade, de forma científica, né? Então ela é super nova, mas antigamente que eu digo é antes de 2013, os estados mistos eles eram vistos de uma forma e depois de 2013 eles passaram a ser vistos de outra. E toda a literatura que está aparecendo cada vez mais recente tem entendido que estados mistos são praticamente a apresentação de quase todas as pessoas com o transtorno bipolar na média atual. Claro que alguns com estado misto mais leve, outros com estado misto mais intenso. Mas a mistura de sintomatologia ela parece ser muito mais comum do que as apresentações totalmente puras, né? Então, para quem ele deu uma cortada, deixa eu só pedir para quem está no comentário, quem está assistindo, dizer se está me ouvindo normal, se a minha conexão tá ok. Eu acredito que tá, né? Só alguém fala só se tá ok. É, ou se ninguém falar, eu vou entender então que eu também não estou é, sendo mais acompanhado. Sim, ótimo. Então já tem uma pessoa que diz que sim. Então, só para quem não está muito por dentro dessa questão, o que seria uma depressão aqui da ponta, que ela está totalmente pura, é uma depressão que está toda lenta, tanto no motor, externamente você vê a pessoa lenta, quanto mentalmente ela está lenta, quanto ela está dormindo muito, ela está toda sem energia. O polo de cá é a ativação completa. Nessa ativação completa, a pessoa está com energia aumentada, com impulso aumentado e humor de positivo, de alegria excessiva, né? Euforia. Mas a maior parte dos estados, eles vão estar aqui no meio, misturando sintomatologia dos dois polos, né? Isso é o que tem se visto mais recentemente, né? É o que tem se acreditado mais recentemente. Qual que seria um estado misto? O estado misto mais depressivo a pessoa ela tem uma intensidade de depressão maior e tem muita ansiedade na depressão. Então, isso seria uma depressão mista. A ativação mista, a hipomania ou a mania mista, é quando vai predominando mais irritabilidade e agressividade. Só que estado misto, a pessoa pode oscilar. Então, ela pode estar muito deprimida, com muita angústia, com ideias de suicídio, com ansiedade, mas no outro dia ela está irritada, agressiva, explosiva. Depois ela volta a ficar deprimida de novo, depois fica agressiva de novo. Então, o estado misto pode ser essa oscilação entre irritabilidade e ansiedade, ou pode só ficar, às vezes, na depressão mais com ansiedade, com angústia e com desespero, sem ir tanto para irritabilidade. Significa que ele está misto, mas ele está misto para cá.
Se ele tiver misto para a ponta de cá, ele está mais irritado, agressivo, mas tem gente que fica oscilante, né? Nesses quadros mistos, é comum acontecer tentativas de suicídio quando o estado misto está mais para depressão, mas mistura com coisas de lá, e pode predominar agressividade e até homicídio quando está mais irritável, agressivo no polo de cá, mas pegando coisas da depressão, tá? Deixa eu ver se ele voltou. Então vou te chamar de novo, tá, Cassie? Porque eu queria conversar contigo sobre a questão da irritabilidade, tá, Cassie? As pessoas não Desculpa, compreendem muito. Oi, tudo bom? desculpa, caiu a internet. Ah, não, tá ótimo. Eu queria que você conversasse um pouquinho e contasse para as pessoas sobre a irritabilidade, porque as pessoas não conseguem. Claro que irritabilidade ela pode ser uma alteração normal de emoção, se tiver de fato um fator muito claro provocando na gente aquela irritação, né? Então eu tô aqui tentando entrar na live e não tô conseguindo, e eu tô ansioso porque as pessoas estão esperando. Isso gera uma resposta de irritabilidade, mas isso é reativo, né? A irritabilidade de doença é um quadro em que a pessoa acorda já, sem motivo algum, querendo enforcar os outros, né? Querendo, assim, gritar com os outros, querendo um ódio sem gratuito do outro, né? Conta um pouquinho como que foi para você isso e os prejuízos, um pouco, né? Eu trabalho, Dos prejuízos. eu trabalho com supermercado e eu tenho multitarefas. E eu trabalho com mulheres. E aí elas queriam que eu produzisse bastante e eu comecei a não dar conta de produzir bastante. Só que eu já estava muito irritado por conta da doença, não por conta disso. E eu comecei a bater boca com as mulheres. E aí eu, em vez de bater boca baixinho, eu comecei a aumentar o tom de voz. Aí quem está enxergando de longe, o dono da empresa, o líder está enxergando de longe, já vê que você é o problema da empresa. É. Isso Aí que eu, você falou é importante, porque a agressividade num estado, numa irritabilidade patológica, ela existe uma perda de crítica sobre os prejuízos, ou seja, eu não vou conseguir naquele momento pensar que, gente, eu vou perder o emprego, gente, um monte de gente vai ver eu dar um barraco aqui. Não, a cabeça ela fica cega para aquilo, né? Assim, eu vou acabar com essa pessoa, não tô nem aí, eu vou falar para ela o que eu acho, né? isso foi um episódio que marcou muito, o que começou a marcar assim um prejuízo muito grande para mim dentro da empresa, que eu ia ser mandado embora, antes de ser afastado eu ia ser mandado embora, porque eu não tinha filtro. E se a pessoa me falava alguma coisa, já pegava a direção da empresa e já chamava a direção da empresa. Fulano me falou isso, me falou aquilo e aquilo outro, porque só eu trabalho nessa empresa, ninguém quer me ajudar, porque só eu que estou correndo para um lado e para o outro, tá todo mundo mexendo no celular e eu correndo para lá e para cá. Aí eu tava sempre dizendo que quem trabalhava era eu e que os outros não ninguém fazia nada. Uhum. Aí, aí foi uma foi um dos problemas que eu comecei a dar problema na empresa. Foi a irritabilidade. Só que eu achava que aquilo era meu, eu só fui perceber depois que eu já tinha perdido tudo. Eu só não perdi o emprego porque eu me afastei por doença, mas se não tivesse me afastado por doença, eu tinha perdido o emprego. Isso é importante a gente frisar, tá? Que os sintomas da ativação, eles vêm de uma maneira silenciosa e que a gente não percebe que eles estão presentes. Ou seja, quando a pessoa tá na mania positiva, ela está excessiva, mas ela não percebe. Se alguém vai falar, ela vai falar: me deixa, eu só tô. Agora não pode ter mais nada, não pode ter riso, que aí tudo é transtorno bipolar. Me deixa, eu tô alegre, eu estou fazendo tudo normal. A pessoa vai responder desse jeito, ela vai responder sem perceber que está. Né? A irritabilidade é a mesma coisa, ela não vai perceber que o sensor dela está sensível, ela vai perceber que as pessoas estão provocando, ela vai achar que as pessoas estão provocando
e que vai vir um senso de justiça enorme dentro dela, do tipo assim, eu tô certo e esse é o certo a fazer, e eu vou até o fim, e eu não quero nem saber, né? Não vai vir. Mesmo outros sintomas, por exemplo, né? Quando a pessoa está ativada de noite, todos os sintomas do polo de cima, eles tendem a ter baixa crítica. Então a pessoa está ativada de noite, a gente pergunta, né? Ah, você tá dormindo, que horário e tal? Aí eu falo, olha, você tá ativado de noite. Não, não tô ativado de noite, mas eu tô indo dormir 2 da manhã porque eu tô tendo que fazer muita coisa. E aí eu quero, assim, não é que eu quero, mas eu tenho que resolver esse monte de coisa. E nananã, nananã, nananã. Então vai. Esse é o grande problema muitas vezes, porque só depois de muito tempo de psicoeducação que fica mais fácil de a pessoa. Opa, peraí, oxe, acho que eu tô irritado. Acho que eu tô meio eufórico, porque quando eu fico eufórico, eu fico falante. Quando eu fico eufórico, eu fico querendo gastar. Então eu acho que eu tô um pouquinho. Ou quando fica eufórico, fica querendo mais libido, tem mais libido, fica querendo sair mais, fazer, masturbar mais, pornografia mais. Então a pessoa ela tem que construir seus próprios sinais de alarme, né? Ela saber quando eu fico assim, opa, tô ativando, tô dando uma ativadinha aqui, né? Tem que se conhecer, isso leva tempo, né? Sim. E o mais assim que dói é que você acaba perdendo ou relações ou empregos, para você que depende de um emprego também. Mas o principal também é não saber o que está acontecendo com você mesmo, né? É, Está acontecendo ali uma irritabilidade e você acha que é você que foi o outro que te provocou, que está todo mundo errado e você está certo. é. Tem uma postagem para quem tiver interesse, tá bem para trás, eu não lembro quando. Uma postagem da Rita Lee. Tem várias da Rita Lee porque eu gostava dela, ela era muito inteligente, eu acho que ela tinha falas muito interessantes. Mas tem uma postagem dela com o marido dela num programa com a Marília Gabriela. E aí a Gabriela diz assim: Nossa, pro marido, né? Deve ser muito difícil conviver com uma pessoa bipolar. E a resposta do marido dela foi brilhante. Ele foi muito rápido e muito perfeito nas palavras. Ele diz assim: Não, o mais difícil é você conviver sem saber o que está acontecendo. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo, muda tudo. Todos os comportamentos que aquela pessoa passa a ter é outra coisa, já não é mais assim, ela fechou a cara pra mim, ela foi grosseira comigo, ela gastou dinheiro e não podia, não é mais isso. Passa a ser, poxa, tem uma crise de novo, tem uma instabilidade de novo, vamos ver o que fazer e tal. Faz toda a diferença, né? E você Agora, teve suporte familiar? o meu suporte familiar é a minha mãe. Ela não entende, eu não consigo explicar para ela o que está acontecendo, mas ela me apoia muito. E todo o resto assim da família, que é mais afastado, a minha irmã é afastada, eles não tocam no assunto. Eles eles é desconfortável para eles, mas é como se eu tivesse me tornado um peso por causa de não trabalhar, de não ser mais, digamos assim, útil, né? Porque quando eu trabalhava no maior supermercado da cidade, era como se fosse um título, né, para minha família, para todo mundo. E daí, como que aquele rapaz com 30 anos que trabalhava no supermercado, que fazia 5, 6 funções, que atendia no caixa, que empacotava, que sabia conversar com as mulheres, sabia conversar com os homens, agora ele não consegue fazer mais nada. É. E isso, assim, é comum nas histórias de pessoas com transtorno bipolar, que geralmente, até um determinado ponto, onde o quadro não apareceu, pelo menos na sua forma depressiva, são o arrimo de família. São as pessoas que fazem e acontecem, tá? Que têm aumento de energia, que trabalham 12 horas por dia, sem se cansar, né? E olha como é complexo isso, porque imagina eu chegar
Lá em 1992, sei lá quando que foi isso, 1995 para você, nesse auge quando você tinha aumento de energia. E eu vi ele falou: Olha, o Cassie, isso aí não tá demais. Isso aí pode ser uma doença. Cuidado, porque ficar sem dormir, dormir pouco, muito aumento de energia, pode fazer mal. O que que a pessoa ia falar para mim? Cala a boca, sai daqui. Que você está louco? Sim, Então, assim, e é muito, muito complicado, muito complicado isso, porque assim, a gente tem hoje em dia o palco da internet, ele deu voz a todos nós, né? E a gente vê muitas vezes na internet pessoas totalmente inadequadas, né? Assim, mas e aí? E aí? O que que eu faço com isso? Nada. Na realidade, a gente tem que esperar que as coisas aconteçam, né? Esperar que os pontos aconteçam. Mas hoje a sua mãe e tudo, mesmo com a psicoeducação, ela assiste os vídeos, ela vê os conteúdos, sim, essas e coisas. realmente eu digo para ela quando eu tô mal, eu já aviso ela. E agora eu também tô avisando, hoje já avisei o doutor que eu passei por umas dificuldades nesse mês das coisas acontecerem, coisas externas me afetarem, me derrubarem mais do meu quadro, ficar muito sensível ao que está acontecendo ao redor. Então, mas aí então hoje ela entende E, melhor o que que é ter falta de e energia. por exemplo, assim, a minha família, se eu durmo, eu acordo muito tarde. A minha família não entende se eu estou acordando tarde. Por que que eu não estou fazendo uma coisa, não estou estudando, não estou fazendo um exercício? Eu tenho um amigo que tem transtorno bipolar tipo 1 e ele não entende o porquê que eu não faço exercício, por que que eu não levanto cedo, o que eu disse para ele, eu estou no outro estágio da minha doença, eu estou vivendo outro estágio. O médico disse se eu conseguir caminhar um quarteirão é uma vitória para mim. Não, mas tu tem que entrar na academia, porque tu tem que emagrecer, tu tá muito gordo. E daí, Olha, então, e às olha vezes, que interessante, né? Assim, uma pessoa que tem o mesmo quadro geral, global, né? Transtorno bipolar, mas com apresentações clínicas completamente diferentes. Assim, mesmo ele, não sei se ele teve episódios depressivos, às vezes bipolares tipo um podem não ter, né? Episódios depressivos, é raro, mas alguns não têm. Então, olha como fica difícil para a pessoa ter empatia, porque essa fala de faça atividade física, ela é como eu exigir que um cadeirante saia da cadeira de rodas, né? Assim, né? É um absurdo. Eu não tô, eu tô ignorando completamente a doença. Eu tô esperando que a pessoa haja como se ela não tivesse o transtorno, né? isso, e parece que não entende, porque parece que ele vem assim, querendo me ajudar. Vamos fazer um concurso público, vamos fazer esse concurso público, três, quatro, cinco concursos públicos. Se eu não estou, às vezes, conseguindo fazer a barba, não estou conseguindo tomar banho. É, Então, é, daí eu explico. Eu tenho, daí às vezes a gente fica com vergonha. Olha, cara, hoje eu não consegui tomar banho, hoje eu não é, consegui fazer a barba, hoje eu não consegui levantar. é, Aí a gente, por mais amigo que a gente tenha, seja amigo, a gente tem vergonha de dizer que a gente não conseguiu fazer as coisas, né? claro. E, Nossa, e então. aí parece que não entende, porque ele tá bem. Daí eu tento explicar, às vezes, assim, cara, tu tá bem, o teu transtorno, por mais que foi grave, tu foi internado, eles conseguiram Exatamente. Eles conseguiram te tratar, eles te trataram lá, tu foi para um hospital universitário, tu pegou os melhores médicos da região, pode não ser do Brasil, mas da região tu pegou. Eu não, eu Mas cheguei no caso. o transtorno bipolar tipo um responde melhor ao tratamento, né? Então não é por conta que fez isso, é porque o quadro ele é grave na sua ativação, realmente a pessoa pode ter um surto horrível, mas a resposta, né, aos medicamentos é melhor. Por outro lado. Então, são quadros diferentes, são totalmente diferentes, né? Então, os familiares, eles têm que entender que é claro que se você tiver condições de fazer alguma coisa, você deve fazer, porque a ativação comportamental, que é você fazer mesmo estando mal ainda, ela tem um impacto.
em voltar como se fosse empurrar um carro e ele pegar no tranco depois. Então existe isso, mas a gente tem que saber o ponto disso. Tem horas que não é bem o momento disso, né? É. E eu quero muito, eu me cobro muito porque eu ganhei bastante peso. Eu jogava futebol, mas eu jogava futebol em euforia, em hipomania. Eu jogava 3, 4 vezes na semana até que eu conseguisse ou machucar alguém ou me machucar. Mas principalmente me machucar, porque eu poupava sempre os outros, eu sempre conseguia poupar os outros, assim como eu poupava os outros de brigar, eu poupava de chutar alguém, mas acabava sempre machucando meu próprio corpo, até que eu me machuquei de vez e tive que parar. Aí só que eu só consegui parar depois que eu comecei a fazer um tratamento com um médico Hum. especialista, que ele apagou o incêndio dos estados mistos, mas enquanto eu estava só no antidepressivo ou usando só um estabilizador de humor, eu só consegui parar depois que deu uns 2 meses que eu estava usando 2 estabilizadores de humor e que É, daí eu parei para pensar, olha, eu machuquei um menisco. Se eu continuar assim, vai ser um ligamento cruzado e aí eu vou tirar dinheiro da onde? Aí eu comecei a pensar, mas eu não conseguia pensar. Antes disso eu não conseguia pensar. Eu só é. queria, eu só queria me movimentar, só que me movimentar de uma forma que eu estava me enganando, achando que era saudável, só que só machucava o meu corpo. Entendi. É muito bom. Queria agradecer você estar aqui, foi excelente a sua participação e tudo. Essas lives, o Instagram ele está encerrando agora com 1 hora, então já aconteceu em outras circunstâncias dele, pum, cortar de uma vez. Então eu queria só fazer um encerramento aqui bonitinho antes de cortar. Então eu pedi só para você sair e voltar, porque aí ele tira aqui Tá essa bom, tela, muito obrigado, tá bom? Boa doutor. sorte aí. Obrigado. Isso. Então tá bom, gente. É muito bom, né? Muito bom a participação de hoje. Essa é a realidade de quem convive com isso, né? E os estados depressivos e geralmente estados depressivos mistos é a regra de quase todo mundo que está aí do outro lado, eu tenho certeza absoluta disso. E também a regra, essa dificuldade de familiares entenderem o que está acontecendo. É muito difícil para quem não tem ou não teve saber o que que é isso, né? De não tomar banho, de não ter vontade de sair, de não conseguir trabalhar, de não conseguir fazer um curso. Mas você tá jovem, você tá normal, por que que você não pega e começa a estudar aí no seu quarto uma apostila, já que você não está trabalhando? Olha essa fala, como é uma fala extremamente ignorante em relação ao entendimento de que a cabeça da pessoa não está funcionando. Não existe essa história de pega uma apostila e começa a estudar para o concurso. Não existe. É a mesma coisa que uma pessoa não está enxergando, eu falo, olha, pega esse livro aqui e vai lendo ele até o fim, depois você me conta a história. Eu não estou enxergando, tá? Então é isso, gente. Uma boa semana a todos. Desejo que essa semana seja melhor que a anterior, em termos de humor, em termos de melhora da energia, da vontade, força, paciência, persistência e vai dar tudo certo. Um abraço, nos vemos no domingo que vem. Tchau.